Você crê que quando Jesus ele entra na nossa vida transforma, pessoal? E o que hoje trago para você através dessa mensagem é que é uma preocupação, para falar a verdade, para mim e para você, como cristãos. Afinal, nós nos tornamos cristãos por causa de Cristo, porque Ele veio ao mundo, porque Ele cumpriu o seu papel, porque Ele fez a diferença, porque Ele obedeceu até a morte de cruz, a ponto de ser crucificado e ressuscitar. A Bíblia fala que Ele foi como ovelha muda ao matador. Esse é um grande exemplo, né, do que é obediência. Ele como Deus, vindo como homem, obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz em silêncio. Isso fez com que eu e você hoje pudéssemos estar aqui contemplando esse dia, que, para falar a verdade, né, da semana que tem feriado, é a semana, uma das maiores e melhores semanas que nós temos no ano. Nenhum feriado, entre aspas, feriado, porque virou, o mundo intitula feriado, mas nenhuma data tão marcante como a Páscoa, né, a verdadeira Páscoa, que vem com a ressurreição e também antes com a crucificação, que é o dia de hoje. Então é isso que marca. Só que, como eu disse, a mensagem de hoje é por uma boa, mas uma breve preocupação que nós temos que ter, porque o tempo está passando, pessoal. E são muitas pessoas que estão, por algum motivo, desviando. Não digo que é desviar da igreja, alguma coisa, mas da plena verdade que são as Escrituras. Isso é prejudicial e preocupante. E eu quero trazer isso aí hoje. Quando você observar que uma pessoa ela está deixando a vontade de Deus para cumprir a sua ou fazendo qualquer coisa, é porque essa pessoa deixou de olhar para a cruz. E nós nunca podemos deixar de olhar para a cruz. Nós nunca podemos. Primeiro, quando eu quero chamar a atenção de alguém, eu tenho que fazer algo grande. Quando eu quero impactar as pessoas, eu preciso fazer algo grande. Preciso fazer de uma forma gloriosa aquilo que eu quero chamar a atenção. No caso, eu preciso fazer algo que realmente mexa com o emocional, com o espiritual daquela pessoa. O nosso Senhor Deus, pessoal, não estou dizendo que Ele fez isso de propósito, pelo amor de Deus, não é isso, mas nós sabemos o efeito da cruz. Nós sabemos a maneira que foi feita, o motivo, tudo mais nós sabemos, mas eu quero saber se nós estamos levando ao ponto a consideração verdadeira, levando em consideração o sacrifício a tal ponto de nunca deixarmos de olhar para ela. Porque o tempo passa, nós encontramos a Cristo, nós estamos aqui por causa de Cristo. Amém, pessoal? Quem está aqui por causa de Jesus Cristo? Nós estamos aqui, só que muitas vezes na nossa caminhada, o que nós fazemos? Entenda que eu me incluo, nós estamos desviando os nossos olhares da cruz, do motivo principal. Não é nenhum monumento que eu estou dizendo, estou falando do objeto cruz, estou falando do motivo, estou falando da ação que gerou a cruz, que ela foi feita para Jesus, para que nós não estivéssemos lá. E ali nós vemos, quando você, repito, quer chamar a atenção de alguém, o que a gente faz? Normalmente, você faz algo que faça essa pessoa olhar para você. Então, Jesus fez tudo para que eu e você olhássemos para Ele e pudéssemos entender o principal motivo da sua crucificação. E nós vamos entender isso de uma forma bem comum, João 3,16. Começar aqui, né? Posso garantir que muitos falariam esse versículo sem olhar para a Bíblia. Mas, todavia, contanto, às vezes é bom olhar, né? Vamos para João 3,16. Quando você quer chamar a atenção, você faz algo grande. De muitos, claro. Você quer chamar a atenção de uma pessoa só, você faz algo que tem alguma valia para aquela pessoa. Mas quando você quer chamar a atenção do mundo, da humanidade, de todas as gerações, você precisa fazer algo muito grande. E não sou eu que vou fazer, não é você que vai fazer, foi feito já, né? E é o que nós vamos entender hoje. Cuidado para não tirar os teus olhos da cruz. Cuidado. E é esse que é o nosso ponto crucial de hoje. João 3, versículo 16. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que, pessoal? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é uma grande obra, não é? Deus, o nosso Senhor, deu o seu Filho. Quem que faria isso, pessoal? O mais próximo que a gente tem, biblicamente falando, é Abraão. Mas ele não chegou a sacrificar, não foi crucificar, sacrificar Isaac. Foi um símbolo do que viria.
Né? Abraão foi fiel ali, mas ninguém chegou a fazer isso, somente Deus. E ele, se fosse comparar um com o outro, né, mesmo sendo Abraão, Abraão não fez aos olhos de ninguém, pelo contrário, só foi ele e o seu filho. Ele deixou os moços com ele, que ele tinha levando, deixou lá atrás para ninguém ir. Diferentemente do nosso Senhor Deus, que fez aos olhos de todos que estavam ali. Eu fico me perguntando, ele pergunta também, pessoal, será que aquelas pessoas que viram a crucificação ficaram marcadas para sempre ou não? Que viram. Nós não vimos, nós só ficamos sabendo e vemos em televisão, alguma coisa parecida, alguma coisa próxima. Mas e aquelas pessoas que viram a crucificação? E aqueles que andaram do lado de Jesus e que viram naquele dia a crucificação? Marcou. Quando você quer chamar a atenção de alguém, você tem que fazer algo grande. E assim foi o nosso Deus que fez por mim e por você. Mas não é para chamar a sua atenção, para ter a sua atençãozinha e ser bajulado. Não, mas é para te salvar. Talvez se ele não fizesse algo tão grande quanto que ele fez com o seu próprio filho, nós não estaríamos aqui agora levando em consideração isso. Nós temos um exemplo bíblico, pessoal, chamado Estevão. Aqui na nossa igreja, recentemente eu fiz uma citação sobre ele, que a Bíblia fala que ele foi morto também pelo Evangelho, e foi apedrejado. Mas Estevão, a diferença é que ele não morreu por ninguém, ele morreu por Cristo. Diferente do nosso Senhor e Salvador, que morreu por mim e por você. Foi uma atitude que a gente já conhece, mas que marcou a nossa história. Mas aquelas pessoas que viram a cruz, e aquele homem na cruz, derramando todo o seu sangue, diz as Escrituras, a ponto de sair água do seu corpo, nenhum osso foi quebrado, cumprindo assim as profecias que foi feita pelos profetas, e tantas outras coisas que ali aconteceram. Aquelas pessoas com certeza ficaram marcadas para sempre. Imagino eu, vamos pensar rapidinho, quem conhece um pouquinho da Bíblia, quem não conhece aprende, que é fácil para a gente aprender agora. O apóstolo João, que foi o único discípulo dos 12, Judas já tinha traído, já tinha feito loucura, e ali tinha os outros ainda 10, e João, a Bíblia fala que foi o único discípulo que estava próximo de Jesus na crucificação. E não é à toa que foi ele que permaneceu até o fim, um dos últimos dos 12, que foi até o fim, onde que teve a revelação na ilha de Patmos, que teve a revelação da Nova Jerusalém. Quanto mais você tem acesso à cruz, mais você vive e vive bem. Não que não vai ter lutas e outras coisas mais, mas, pessoal, o sacrifício, o preço da cruz muda o nosso interior. Se hoje eu sou uma pessoa que me digo cristã, me intitulo crente, como é popularmente conhecido, estou frequentador de uma igreja, mas minha vida não mudou, ou eu não mudei, eu continuo de algum jeito, significa que a cruz ainda não teve efeito dentro de mim. Por algum motivo ainda não estou olhando para ela. Eu sei que ela existe, eu sei que Cristo foi e pagou o preço, mas por algum motivo ainda eu não olho para ela. Talvez eu olhe para um espelho, eu só vejo meus defeitos. Porque nós temos defeito, pessoal. Tem alguém aqui que é perfeito? Se tiver, né, talvez aos teus pontos de vista, mas com certeza ao ponto de vista de alguém não vai ser. Ninguém é. Mas talvez nós não estamos olhando para a cruz como deveria, porque nós estamos olhando para os nossos próprios defeitos. Ou porque nós estamos olhando para o defeito de alguém. Você conhece alguma pessoa na sua história de igreja que já saiu da igreja por causa do pastor? Fala assim em voz alta, por favor. Obrigado. Você conhece alguma pessoa que já saiu da igreja? Se você não conhecer, não fala. Que já saiu da igreja por causa de algum obreiro? E como, né? Você conhece alguma pessoa que já saiu da igreja por causa de dízimo e oferta? Por que essas pessoas saíram por algum motivo? Estou usando coisas padrões, tá? Para não falar por causa de algum irmão, que todo mundo vai ter motivo. Se eu falar para você que pode ter sido alguém que já saiu dessa igreja por causa desse pilar aqui, com certeza pode ser que eu tenha acertado já. Pode ser certeza. Mas por que uma pessoa faz isso? Porque ainda ela não olhou para a cruz. Porque quem olha para a cruz fica impactado. Porque quem olha para a cruz, pessoal, não volta atrás. Porque a cruz te marca. Imagina aquelas pessoas, eu volto a dizer, hoje estamos aqui, ó, tem as cruzes, o símbolo, né, das cruzes aqui. Imagina aquelas pessoas olhando e vendo Jesus ali, pagando um preço por elas. Ainda que elas não entendessem, eu não estou entendendo, ainda que elas não tivessem o entendimento espiritual que hoje nós temos, ainda que elas falassem, eu não estou entendendo por que ele está fazendo isso. Ele é um homem bom, eu nunca vi ele fazer nada de mal, que injustiça isso, aquilo, como outros foram lá e cuspiram, falavam mal dele e tantas outras coisas, podiam caçoar, mas eu te garanto que aquela noite para eles foi diferenciada. Alguns podem nem ter dormido e ficar até perturbados de ver aquilo que aconteceu, porque não foi só a cruz, teve a operação da cruz. A cruz hoje está vazia, pessoal, e glória a Deus por isso. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Por que ela está vazia?
Porque Jesus ressuscitou. Mas a cruz ainda é o símbolo da nossa redenção, que é o motivo que nós estamos aqui. Repito, ele poderia ter sido morto, se fosse olhar para o lado humano, não tem explicação sobre isso, por pedradas. Ele poderia ter sido morto, alguém raptar ele, matar ele, esconder em algum canto, não seria impactante, mas quando você quer chamar a atenção, você faz algo grande. E chamou a nossa atenção. Foi tão grande que Deus fez através de Cristo, que chama a atenção de gerações e gerações. As próximas gerações que estão chegando ainda serão impactadas pela cruz. Os teus filhos, os meus, você que já tem neto, que agora acabou de nascer, essa geração ainda será impactada pela cruz, porque o que Deus fez foi grande. Ele deu o seu filho numa cruz. Simples assim, pequeno assim, né? Aparentemente, deu o seu filho numa cruz, pequeno, né? Grandioso, pessoal. Só que o que faz a gente esfriar? Quando você deixa de olhar para a cruz. Porque o que te impactou foi a cruz. Alguém pode ter chegado para mim, para você, e falar: Jesus te ama. Mas com certeza pode ter chamado a sua atenção e falar: nossa, ele me ama. Por quê? Porque ele morreu numa cruz por você. Porque Deus, o seu Pai, deu a ele para que você hoje vivesse. E repito, acrescento, melhor dizendo, a cruz não é só para a vida eterna, também principalmente, tá? Não estou dizendo. Mas é para que você tivesse acesso a tudo aquilo que um dia Adão perdeu. Tivesse saúde. Porque o diabo entrou, o pecado entrou, quando o diabo entrou quando houve o pecado. E com o pecado veio a doença. Que aí começou a morrer as pessoas. Deus, quando eu sempre, dentro do possível, digo, Adão, quando ele foi feito, não foi feito para morrer. Quem conhece a Bíblia sabe. Nenhum momento. Ele já estava no Éden. Ele tinha literalmente acesso ao Criador diretamente. E não tinha porquê. Mas aí veio o pecado. Ele achou que não morreria. Demorou um pouquinho. Mas veio a morte. Aí morreu. E começou gerações vêm. Hoje nós somos assim. Nós não somos eternos para esse mundo, mas por Cristo Jesus somos eternos para a glória dele. É isso que ele quer que eu e você entenda. Então, se hoje você estava pensando, ou se você chegou aqui, alguém que está me assistindo, que esse culto vai passar para milhares de pessoas, se vocês estão participando só de hoje para nunca mais participar, é porque ainda vocês não olham para a cruz. No momento que você olhar para a cruz, você deixa de olhar para o pastor, você deixa de olhar para os obreiros, você deixa de olhar para as coisas que você acha que não é certo, que são certas, você deixa de olhar para os pilares que eu brinquei aqui, para qualquer coisa, porque o seu foco, se é a cruz, você vai até Jesus, não vai mais até ninguém. Você não depende de ninguém para se firmar. E esse é o cuidado que nós temos que ter, pessoal. Mateus capítulo 27. Vamos para lá. Mateus capítulo 27. Daqui a pouco nós faremos a oração que vai ser tremenda. Essa oração vai ser seguida de uma oração de manifestação do poder de Deus. Então quero que você, com o seu coração, com a sua alma, se entregue de verdade a essa oração. Não participe de um momento religioso, participe de uma ação poderosa de Deus. Porque a cruz teve os seus motivos também, que foi nos abençoar. Mateus 27, versículo 33. Mateus 27, versículo 33. É para conhecimento. O que eu quero dizer? Pessoal, a cruz foi uma grande obra e foi feita num lugar inusitado. Claro que tudo cumprido de acordo com as profecias, tá? Não tem nada fora. E tudo certo, feito da melhor maneira. Mateus 27, 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. É isso que eu quero falar com você. Como assim, pastor? Peguei esse versículo aqui para falar que o local que Jesus foi crucificado tinha o nome de lugar da caveira. Um lugar inusitado. Por que não foi no Monte das Oliveiras, né? Por que não foi no próprio Getsêmani? Já estava ali perto mesmo? Né? Por que não foi? Até o lugar veio para chamar a atenção. Quando você quer impactar alguém, você faz algo grande. Deus fez algo grande para impactar a humanidade, não só do momento, mas das gerações. E de gerações, de séculos vindouros que ainda viriam e que vão vir até Cristo voltar, é claro. Mas mudou, pessoal, um local inusitado, onde Jesus foi ali crucificado, para que eu e você tivéssemos a condição e capacidade de entender hoje, pela nossa fé, e olharmos para a cruz. A cruz está vazia, mas aquela cruz um dia teve alguém, e é esse alguém que veio e fez toda a obra por nós. E é ele o motivo de nós estarmos aqui, no domingo, de irmos amanhã participar de um evento. Ele é o motivo de estarmos sempre buscando, ele é o motivo de, às vezes, você levar desaforo para a sua casa, alguém tentar te magoar, tentar te chatear. Ele é o motivo de você olhar para a cruz e falar: Senhor, eu vou perdoar essa pessoa. Porque o que ele fez lá foi isso.
No local chamado Caveira, ele trouxe vida, pessoal. Né? Ali foi o local físico onde ele foi enterrado, com o nome que tinha um significado, o local da caveira, Gólgota. Mas depois ele foi para o inferno, onde não tinha nem caveira. Era só alma perdida, só inferno, só o demônio. E foi lá e venceu, que é o segundo dia. E depois nós sabemos o que aconteceu, ressurreição. Deus ele fez tudo tão perfeito que foi ao terceiro dia. Quem conhece a história de Lázaro sabe que ao quarto dia a Marta chegou para Jesus e já disse o quê? Senhor, já cheira mal. O Senhor não deixou nem o corpo dele começar a se decompor para ressuscitar o seu filho, para que a obra fosse completa. Isso aí são estudiosos que dizem. Foi ao terceiro dia, claro que isso é profético, isso aí veio da palavra, mas poderia ter sido no quarto, no quinto, no sexto, um mês depois. Mas o Senhor não deixou nem o seu corpo, porque os judeus acreditavam que até o terceiro dia era possível uma ressurreição. Então, para mostrar para ele que, de acordo com a crença, Deus fazia até muito mais. Os judeus viram a morte de Jesus impossível aos teus olhos. Os judeus, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, romanos, viam a morte de Jesus, que aos teus olhos poderiam olhar para aquela morte e falar o quê? Impossível esse homem ressuscitar. Acabou tudo, saiu tudo. O soldado foi, enfim, com uma lança. Na lateral de Jesus saiu água, não tem mais como esse homem viver. Mas mesmo assim, ao terceiro dia, sem deixar se decompor o seu corpo, veio o Senhor e o ressuscitou, para que nunca mais saísse da cabeça dessas pessoas que a cruz é o único caminho para a redenção. A cruz, quando eu digo, não é um monumento, mas o sacrifício, a ação que aquela cruz gerou, que foi o nosso Salvador que estava lá. E no local inusitado chamado Caveira, poderia ser qualquer outro, né? Campo das Flores, Campo do Amor, por que Caveira? Tudo tem um porquê, não vou explicar o Caveira em si, mas a gente para pensar, é um local que chamaria atenção. Coisas grandes impactam as nossas vidas, a ponto de que quando nós temos o encontro real com Cristo, jamais desviamos o nosso olhar dele. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Então veja, se algo tem feito desviado, ou tentado desviar o teu olhar da cruz, porque isso é uma cilada. O seu foco foi a cruz. Jesus pagou o preço para que você jamais perdesse esse foco, para que eu jamais perdesse esse foco, saíssemos do lado religioso, que está aí um voo muito mais baixo, como o nosso missionário diz, e voássemos no voo do evangelho, que ele deu a sua vida para que nós pudéssemos vivê-la. Isso é redenção, salvação, bênção e quantas coisas boas que possam existir. Só que a gente não pode tirar os nossos olhos da cruz. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, tudo que te impede de olhar para a cruz, deixe tudo, e corramos com paciência, capacidade de esperar, de manter uma boa conduta enquanto você espera, você não sai da palavra, é a carreira que nos está proposta. 2, diz o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga graças a Deus. Como que a gente se mantém na fé até Jesus voltar? Olhando para quem, pessoal? Para Jesus. Agora, você quer desviar? Não, está amarrado, é só um exemplo. Mas você quer ver alguém desviando? Pede para essa pessoa ficar olhando para o homem. Peça para essa pessoa ficar olhando para mim. Que isso, pastor? Verdade. Peça para ela ficar olhando para você, para ver se você é o exemplo. Pede para ela ficar olhando as placas. Pede para ela ficar olhando a si mesma. Ela vai desviar, porque a única coisa que nos mantém de pé é a cruz. A única coisa é o que Cristo fez na cruz, que é o que a gente está entendendo aqui. Agora, se a pessoa não olha para a cruz, esquece da redenção, não leva em consideração o que Cristo fez, ela fica cheia de mágoa no coração. Qualquer coisa que fazem, ela aceita, a opressão chega. Isso é uma coisa séria. Hoje, daqui a pouco, eu vou fazer uma oração para quem está assistindo e quem está aqui. Vou orar para a síndrome do pânico, é uma coisa que está pegando muita gente que está no oculto, hein? Porque Jesus na cruz tirou até a síndrome do pânico também. Então hoje vai cair por terra todo esse mal. Se tiver alguém aqui ou na sua casa, hoje você vai ver o poder da cruz lá, que Cristo derramou, ser concedido em nome de Jesus. Eu não vou aceitar uma coisa dessa, mas está no coração de muita gente. A pessoa está conversando com alguém, do nada ela vai lá, se agacha e começa a chorar num canto. Ela acorda na madrugada do coração acelerado. Tem que acabar esse mal hoje, vai acabar, porque Jesus pagou o preço e a cruz é a nossa redenção. Então eu creio nisso. Então nós vamos viver isso, é o que está aqui. Como que eu vou viver? Todos os dias olhando para a cruz.
Não queira a recompensa do homem, não que você não vai ser recompensado através de homens, mas não espere do homem. Deus que está no céu vai abençoar você usando pessoas, mas não vá esperar das pessoas. Olhe para a cruz, espere dele. Maria, ela estava lá, nós vimos aqui a dança das meninas, ela estava lá diante do anjo, a Bíblia fala, tem detalhes em Lucas e Mateus também, que ela estava, enquanto Jesus foi crucificado, levado ao túmulo de José de Arimateia, um homem rico que era discípulo do Senhor dentro do Senado, e ele levou Jesus ao seu túmulo, túmulo de rico, conhecido como de ímpio também, ele foi enterrado num túmulo de ímpio, mas ele estava lá, e Maria Madalena e mais uma Maria estavam ali logo quando ele foi enterrado. No primeiro dia elas já estavam ali, com o túmulo fechado já estavam ali. Porque quando você vê a cruz, você não quer deixar a cruz. E aí foi passando, aí depois do segundo dia, né, o Herodes deu ordem para que colocasse soldados para que ninguém fizesse nenhum tipo de engano. Eles pensavam que eles podiam lá roubar o corpo de Jesus, e ele mesmo disse isso nas escrituras, então para que não fizesse. Mas pessoal, não foi homem, não foi ninguém, foi um anjo que abriu lá e Deus o ressuscitou, mas eles estavam falando tudo isso. E no terceiro dia, Maria Madalena e as Marias voltaram para lá e foram a primeira vez a ver Jesus ressurreto, para ver a grandeza de Deus. Mas tudo isso foi marcado porque a cruz estava lá, em um local inusitado, onde impactou a humanidade e está impactando a gente. Só para completar, Lucas 23, 34 em diante. Quem acredita que hoje é um dia especial para a sua vida, em nome de Jesus? Você não saiu da sua casa, você não saiu do seu trabalho, quem estava trabalhando, não sei se alguém estava, você não saiu de onde que você estava para vir na igreja e só vir aqui receber uma comida. Não, você veio daqui para receber a bênção que você esperava, para receber algo grande de Deus. Mas por quê? Porque Jesus ressuscitou, Ele pagou o preço, a gente vai viver todas as bênçãos que nós temos direito para a glória dEle. Lucas 23, Mateus já foi, deixa eu passar para o Lucas agora. Versículo 24. Em diante. Versículo 34, né? Perdão, Lucas 23, versículo 34 em diante. Lucas capítulo 23, versículo 34. Diz: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Jesus dizia, então foi audível. Eu não creio que ele fez: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Ele falou, as pessoas precisavam ouvir. Como alguém que está passando tudo isso consegue dizer perdoa? Marca, a cruz marca você. Mais ainda. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Não se esqueça que tudo aquilo também tinha um propósito, onde que as pessoas ficariam marcadas. Elas estavam olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe o vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus diretamente. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Coisa grande esse homem recebeu. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Olha o 45, pessoal. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O véu se rasgou antes de ele entregar o espírito. Quem conhece, se você puder ler o próprio capítulo de Mateus, que eu já li com vocês, que é o 27, continue lendo, pega ele todo, você vê que naquele dia os céus se abriram e aqueles que estavam mortos ressuscitaram. Naquele momento que o véu se rasgou. Então, aquele momento marcou quem estava ali. Eu não sei se quem estava ali viu o que aconteceu, porque isso é um dito, bíblico de discípulos
que estavam aqui, que viram aquele passar e hoje nós recebemos, mas eu sei que a partir daquele momento que o véu se rasgou, tudo o que estava impedindo a nossa redenção foi arrancado. O véu se rasgou para Jesus entregar o Espírito dele, não foi o oposto. Então o que o véu, quando se rasga, que é o nosso propósito, que vamos fazer oração agora, é que quando rasga esse véu, você vê a glória de Deus da forma que você tinha que ver. E tudo que você precisa é entender que isso já aconteceu. Hoje é um ato simbólico, já aconteceu. Tudo que nos prendia à lei está desfeito. Hoje nós estamos e temos todo acesso pela graça. Então, se eu sou fiel, eu não sou fiel mais pela lei, mas eu sou fiel pela graça de Deus. Porque eu posso ser fiel porque eu quero. Ninguém me obriga a ser fiel. Você não precisa ser obrigado para obedecer. Você obedece porque você está pela graça. Você ama isso. Ninguém é obrigado. Você não vai para a cadeia se você desobedecer o mando de Deus. Só se for o mando que está sobre a lei dos homens também. Mas você vai perder a redenção se isso não for. Mas o véu se rasgou para que você tivesse todo acesso às bênçãos celestiais. E nós vamos fazer essa oração porque hoje o véu foi rasgado. E quando você rasgar esse véu, tudo que lhe prendia a lei, se ainda há alguma coisa, você estará sendo livre e pronto a servir voluntariamente ao Criador dos céus. Porque a cruz marcou a sua vida. A cruz marcou a nossa vida e vai continuar marcando. Todas as vezes que você vê qualquer coisa errada, não se esqueça,